Gente, na página 172, na aula passada, se eu não me engano, terminamos na letra E, que foi uma resposta pessoal. Ficamos de começar a quinta questão da 172. Então, vamos continuar a partir dela hoje. Quinta questão. Alguém poderia fazer a leitura da quinta? Complete as frases abaixo com a forma verbal mais adequada à norma culta. Se necessário, consulte o dicionário. Letra A. Nós, o material, trouxemos e... Gente, existe trouxemos com o? Não. Não existe trouxemos, existe só trouxemos. Então, a lacuna seria preenchida corretamente com a palavra trouxemos, com o verbo trouxemos. Quinta questão, letra A, trouxemos. Letra B, pode fazer a leitura, Paloma. Eu trouxe meus livros de história. E aí, trouxe ou trouxe? Trouxe. Trouxe. Gente, eu conheço muitas pessoas que falam trouxe. Lá na cidade que eu morava, principalmente as pessoas mais do interior, falavam trouxe. Às vezes eu falo também, eu percebo. Falavam, eu trouxe meu livro. Trouxe. Só que, na verdade, é trouxe, que é do verbo trazer, porque é um verbo irregular. Aí não segue o mesmo radical, que é o traz. Tipo assim, na hora de escrever, eu escrevo normal, mas às vezes eu nem percebo que eu falo desse outro jeito. Não, mas falar não tem problema, não. Contanto que você saiba escrever, não tem problema. Então, letra B, trouxe. Letra C. Eu nunca perco e eu nunca perdo. Um jogo de esporte. Do esporte. E aí, perco ou perdo? Perco. Eu nunca perco. Gente, o verbo perder é um verbo muito complicado. Por quê? Muita gente, a maioria das pessoas, conjugam de forma inadequada. E também, gente, porque é assim. Como é a conjugação do indicativo do verbo perder? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eu perco, tu. Quem sabe? Perde. Perdes, muito bem. Ele, Perde. nós, Perdemos. vós, perdeis, eles. Observem que todos os verbos, ó, todos esses verbos, eles têm o mesmo radical, ó, do tu para baixo, ó, até o D, ó. Até o D. Todos, se vocês observarem, tem o mesmo radical. Perde, perde. Agora, ou aqui. Perde. Gente. Foi. O zoom me expulsou. E bufo mesmo, viu? Porque eu sem entender nada aqui. Oxe, cadê a professora? Eu parado tudo, eu pensava que era minha internet. Eu pensei que o meu já tinha travado tudo aqui. Eu também pensei que era a minha internet, só que a minha internet está ótima. É o Zoom, de vez em quando ele faz isso. E olha que eu atualizei. Ontem ele foi atualizado, mas mesmo assim ainda continua. De vez em quando ele cai, fica conectando. Só Jesus, né? Na causa, assim mesmo. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, continua gravando. Então, vamos digitar de novo, que já apagou o que eu escrevi. Correção da atividade. Nós e a senhora que lute. É desse jeito. O bom da tecnologia é isso, é o melhor. 172, sempre tem falhas. Letra A.
Letra A é trouxe. Letra B trouxe. Não, é letra A, Na trouxe. letra trouxemos, Letra B, trouxe, trouxe. Letra C, perco. Eu estava explicando sobre o perco, não era, gente? Então, observem que o verbo perder, pessoal, o verbo perder, a primeira pessoa é diferente das outras. Por isso tem muita gente que diz, eu perdo muito tempo com isso. É até bonito ouvir. Não sou estranho, eu perdo muito tempo com isso. Mas, na verdade, não é eu perdo, é eu perco. Eu perco muito tempo com isso. Então, o verbo perder, a única pessoa que é diferente no indicativo é a primeira pessoa, que tem esse perco. Agora, no subjuntivo é assim, ó, que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos. Se eu perdesse, quando eu perder, aí sim, o presente do subjuntivo é todinho com o perque, perque. Agora, no indicativo é perder, até o D. A única pessoa diferente é essa daqui, que é a primeira pessoa, que ela é diferente. Muita gente confunde, muita gente confunde porque nós temos também um substantivo perda. A perda. Eu tive uma grande perda. Aí muita gente confunde. Eu tive uma grande perca. Não, perca não, perda. Então há uma confusão muito grande entre no verbo perder e o substantivo também. Letra D. Pode ler, Paloma. eu meço, eu mido o tecido com a régua. Gente, eu já falei demais, eu mido quando eu era criança. Ah, eu também. Falei muito, muito, muito mesmo. Sempre que eu vejo, eu lembro. Eu mido. Ah, eu mido isso assim. Eu meço. Verbo medir é porque Eu parece também com, falei muito isso, professora. é porque parece com radical. Se vocês olharem, ó, medir, eu mido. É bem parecido, bem próximo. Já meço é diferente. Só que na verdade é eu meço. Eu meço com C cedilha. É tipo a palavra apulso, gente. Eu escrevi assim, ó. Apulso. Mas na verdade apulso é assim, ó. Apulso. Separado. Eu estou Oxe, eu apulso. pensava Eu que era escrevi isso tudo aqui, junto. ó. Eu jurava que era desse jeito, pela vida. Jurei que era assim. Mas é assim. Apulso. Separado. É vivendo e aprendendo, viu? Apulso é separado. Português sendo português. Português sendo português. Até eu tenho hora que olha assim, poxa, eu nunca sabia, eu nunca soube disso. Tem coisas que eu nunca fiquei sabendo, mas é sempre um aprendizado. Então, com isso, finalizamos a quinta questão. E vamos agora para tem um texto, uma reportagem especial, Vidas Secas, Catástrofes atravessam os séculos. Eu vou ler esse antes de começar a ler esse box aqui azul. Deixa eu projetar, na verdade, para vocês enxergarem. Pronto. Estão visualizando agora a tela? Sim. Eu tô. Pronto, deixa eu aumentar aqui. Eu vou ler esse box aqui em azul. Antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora é um trecho de uma reportagem especial publicada no site da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, do governo federal. A reportagem faz uma retrospectiva das principais secas que afligiram o Nordeste do Brasil desde 1583. Interessante notar, ao longo do texto, a relação que se estabelece com o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 1892-1953. Esse diálogo entre textos é chamado de intertextualidade. Acesse o link abaixo para ler a reportagem na íntegra. Temos o link. Gente, Graciliano Ramos foi um dos principais escritores brasileiros. Cara, ele era muito bom.
Eu tenho isso a dizer a vocês, ele era muito bom. E tem um livro dele que é chamado de Vidas Secas, é o seu livro, digamos assim, o mais famoso. Gente, esse livro, ele é muito grande. Ele é muito, muito grande mesmo. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Vidas Secas. Vou pesquisar aqui. Sério, que ele só tem 176 páginas. Sei que ele é enorme. A professora de geografia já mandou a gente assistir Um filme sobre. um filme, para fazer uma Gente, esse atividade. livro ele é maravilhoso. Ele fala da. Acho que se vocês assistiram um filme, sabem, né? Da história. Da história de uma família que sai. De uma família que sai em busca de uma vida melhor. Se eu não me engano, é para São Paulo que eles querem ir. Em busca de uma vida melhor. Eles moravam no Nordeste, na seca, e estavam querendo sair. Por isso que o nome é Vidas Secas. Então, gente, esse livro ele é muito, muito bom. E foi escrito por Graciliano Ramos, um grande autor brasileiro. Vocês vão estudá-lo melhor no ensino médio, porque no ensino médio vocês vão estudar alguns autores, algumas das obras, os períodos literários, isso vocês vão estudar no ensino médio. Então, esse texto, essa reportagem, ela vai fazer uma intertextualidade com o livro de Graciliano. Gente, o que é intertextualidade? Inter, dentro. Texto, então, dentro do texto. É como se fosse o texto dentro de outro texto. É quando você ouve uma música, você diz, poxa, eu já ouvi falar isso. Eu já ouvi algo parecido. Porque você, às vezes, já leu um livro que tinha um trecho que era bem parecido com a música. Então, quer dizer que esse livro, ele faz intertextualidade com a música. Porque o texto dele é parecido com o texto da música. Então, intertextualidade é isso. É quando os textos conversam. Nós chamamos assim, eles dialogam. Tipo, o meu amigo, ele apresentou o TCC dele, que é um trabalho que você tem que fazer quando termina a faculdade. Trabalho de conclusão de curso. Aí chama de TCC. Ele apresentou o TCC e o TCC dele foi sobre o livro O Pequeno Príncipe. Ele falou da intertextualidade existente entre o livro O Pequeno Príncipe e a Bíblia. Então, na Bíblia, tem trechos do livro O Pequeno Príncipe. É como se o autor do livro se baseou na Bíblia para fazê-lo. Então, meu amigo conseguiu comprovar isso através do seu trabalho. O José Livro do Pequeno Príncipe. Eu queria pegar, mas eu tenho preguiça. Ai, tão bom esse livro, maravilhoso. Muito, muito bom. Você faz uma meta, Raíssa, quando você tiver preguiça para ler algo, faz uma meta. Todo dia eu tenho que ler uma página. Todo dia tem que ler uma página. Então você Eu vai. li na internet Criminosos de Dezembro, hoje eu quero Não, é ler você Pequeno ler, Príncipe, vai ler mas por não obrigação de início. Depois você vai começar a gostar. Uhum. Tá, deve ser. Vou fazer uma meta. Faz uma meta de uma página por dia, só um lado, pelo menos um lado. Todo dia eu tenho que ler um lado dessa folha. Se o livro tiver 100 páginas, se você ler uma página cada dia, em 100 dias você termina, né? 3 meses e pouco você termina, 3 meses e 10 dias você termina o livro. Já é algo bom. Se você lesse pelo menos de 3 em 3 meses um livro, você leria 4 durante o ano. Já é um avanço. Então, com o tempo, você vai conseguindo mais resistência para a leitura. Então, vamos fazer a leitura aqui dessa reportagem. Raíssa, começa a leitura, por favor. Raíssa. Raíssa. Oi, professora. Leia, por favor, a reportagem. Professora, não dá não agora. A ler agora, né? Porque a minha irmã tá fazendo muito barulho. Tá, tudo bem. Alguém poderia ler no lugar da Raíssa? Eu posso, professora. Pode começar. Sol a pino, mas o calor ferve também do chão. O que já foi rio
se transforma em mais caminho, mais uma terra rachada. Nesta história de passos, jazigos, cruzes que espalham no cenário emoldurado por uma linha do tempo hostil, de marcas na pele das pessoas e na alma dos países, né, do país, no caso, com terra áspera nas memórias. Aí tem entre aspas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam das manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Os infelizes estão nas primeiras palavras de Vidas Secas e não são apenas personagens do olhar de Graciliano Ramos. Em meio ao sertão, no ano de 1938. 8 décadas depois da descrição dura de um dos gênios da leitura brasileira, o caminho tem outras curvas de dor e de luta em busca de um mesmo bem, a água. As principais secas brasileiras da história ocorreram no Nordeste Oriental, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São roteiros repetitivos em cenários sertanejos, agristinos e semiáridos. Essa é a área de maior irregularidade espacial e temporal de chuva. Nos períodos de manchas solares, por exemplo, as secas são mais intensas. Esse fato já vem sendo estudado desde o início do século XX. Quando se fala em episódios mais graves de seca, em geral, nos referimos àqueles anos que as consequências socioeconômicas foram mais intensas, explica o professor de climatologia, Luciane Jatobá, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. A professora da Universidade Federal do Ceará, UFC, Kênia Rios, ressalta que a seca não é apenas regida por dados pluviométricos. Trata-se de uma rede de relações políticas e culturais. A gente teve o reconhecimento do imperador Dom Pedro II. Ele veio ao Nordeste para conhecer a situação. Histórias áridas, passadas e tão presentes. A rotina das secas e a busca por água é enredo de desastres socioambientais registrados nos livros, em documentos no número incontável de vítimas e na luta pela sobrevivência. Também não há como contabilizar os personagens gracilianos, fabianos e outras tantas famílias não nomeadas, no caso, espalhadas pelo país. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Trecho do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Brasileiros retirantes são personagens que sofrem muito mais do que os da ficção. Fixação. Não. Ai, meu Deus. Formaram colunas de imigrantes da seca, fugitivos pela sobrevivência numa realidade contada no tecido histórico enrugado pelos séculos. Na maioria das vezes,
Quando as secas são mais severas e prolongadas, eles precisam migrar para as cidades ou para outras regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou a Amazônia. Isso ocorreu inúmeras vezes na história, em 1887, 1915, 1932, 1958 e 1986. Apontou em artigo o economista Antônio Rocha Magalhães, um dos principais pesquisadores em desenvolvimento sustentável do país. Então, nós temos aqui outro box com o nome Aprenda Mais, em rosa. Eu vou fazer a leitura. Vidas Secas acompanha a vida miserável do vaqueiro Fabiano e sua família, que se veem obrigados a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. O estilo narrativo de Graciliano Ramos é seco. Ele é econômico no uso de adjetivos, as frases são curtas e os personagens são retratados como resultado da aridez do ambiente em que vivem. Então, gente, Graciliano... Vocês sabem de onde Graciliano é? De que cidade ele é? Não. Já ouviram falar? É de pertinho da gente. Não, Agreste, Maceió. Não sei não. Pernambuco. Gente, ele nasceu em Quebrangulo. Em Quebrangulo, aqui em Alagoas, e morou muito tempo em Palmeira dos Índios. Nunca que eu ia acertar. Foi. E morou muito tempo em Palmeira dos Índios. Isso nem passou pela minha cabeça, professora. A mim também. Ele morreu em 53, em 1953. Então, nós estamos em 2020. Menos 1953, tem 67 anos que ele morreu. A minha tia, ela o conheceu. A minha tia, ela tem 95 anos. Ela disse que quando ela morou em Palmeira dos Índios, ela morou vizinha a ele. E ela disse que lembra dele assim, já rapaz, né? Parece um menino, né? Eita, então ela... Nossa. Ela ainda tá viva? Oi? Tá viva sim, ela. Ela ainda está viva. Nossa, ela é dura na queda. Dura na queda. Ela conheceu o Graciliano. O Graciliano, ele morreu... Deixa eu ver com quantos anos foi que ele morreu. Ele nasceu em 28. Ele nasceu em 1928. E ele morreu em 1953. Ele tem 23 anos? É, verdade. Não, minto. Minto, gente. Eu tô calculando errado aqui. Deixa eu colocar aqui o nascimento. Professora, eu calculei tão errado, mas tão errado que daqui que ele morreu com 30 e poucos anos. Não, é porque eu troquei. Ele morreu em 53. Deixa eu colocar a data aqui do nascimento. Pra gente calcular mais ou menos quantos anos ele teria. Gente, internet lenta. Sim, ele nasceu em 1892. Ele nasceu. E ele morreu em 53. Então, ele nasceu em 1892. Menos 1953. Ele morreu com 61 anos. Meu Deus. Não, 61 anos. Não teria como ele estar vivo até agora, porque menos 2020, ele teria 128 anos, não tem como. Eita. Então, a minha tia, ela tem 95 anos. Ele era mais velho que ela, 33 anos. Por isso que ela disse que lembra dele. Ela morou vizinho a ele, lá em Palmeira. Que o meu bisavô, parece que foi vice-prefeito lá de Palmeira dos Índios. Então, ela disse que morou lá, também Graciliano se envolveu nessas questões políticas. E a nossa daqui.
Oi? Adaptador daqui. Hum. Então, gente, ele é bem de pertinho aqui da gente, foi um dos principais escritores. E essa reportagem, se vocês observarem, essa reportagem que foi lida, ela faz uma intertextualidade, ela aparece muito com alguns trechos. Observe aqui, ó. Aqui tem um trecho da parte do livro, ó, trecho do livro Vidas Secas, e em seguida tem a reportagem. Os infelizes estão nas primeiras palavras de Vidas Secas. Ele fala muito sobre o livro Vidas Secas. Então, há uma intertextualidade com o livro. Deixa eu voltar aqui. Já são 11h26. Deixa eu ver se está tempo. Peraí, gente. Sim, então nós temos aqui abaixo, na página 175, a primeira questão sobre essa reportagem lida. Temos da 175 a... Deixa eu ver até onde termina aqui. Então, antes de terminarmos o quarto capítulo, da 175 a 179. Eu quero que em casa, deixa eu colocar aqui. Para casa, da página 175 a 179. Da 175 a 179, livro didático. Vou colocar aqui didático para vocês não confundirem com o outro. Didático, que é o que vocês estudam todo dia. Então, gente, eu quero que vocês façam a atividade, tirem foto e me mandem até amanhã de manhã, antes da aula. Porque nós corrigiremos para podermos, no caso amanhã é quinta, para podermos já sexta-feira não tem aula. Sexta-feira tem que ir para a escola, né? Aquele negócio de das crianças. Então, para podermos já segunda-feira que vem, iniciarmos a quinta unidade. Porque aí só vai ficar faltando 3 unidades para fecharmos o livro didático. Certo? Então, atividade para casa, lembre-se de fazer. Vou finalizar a aula, gente, e até amanhã. Tchau. Viu? Tchau, tchau, professora. beijo. Tchau.